Bom dia a todos. Estamos aqui para mais uma Speed Talk da Associação Empresarial do Minho. Hoje temos aqui como nossa convidada a Joana Carvalho, da SFGO. Portanto, Joana, seja bem-vinda a esta Speed Talk. Vamos ter a oportunidade de ouvi-la a falar sobre um tema muito importante para as nossas empresas, as oportunidades e não só, porque cá também os desafios no acesso ao financiamento sustentável. E, portanto, vamos ouvir aqui o que as empresas podem fazer diferente, podem fazer melhor, como é que temos, quais são os desafios que temos aqui pela frente. Joana, passo-lhe a palavra. Muito bem, bom dia a todos. Angélica, muito obrigada pela introdução, obrigada pelo convite da AEMIN para falarmos aqui hoje virtualmente sobre este tema que para nós é tão caro, até porque a SFGO é uma empresa que atua precisamente na área do financiamento sustentável e por isso é com muito gosto que aqui estou e espero contribuir de alguma forma para a vida das empresas que aqui estão representadas. Bem, eu aproveito para vos desafiar, sempre que tiverem ao longo da minha apresentação alguma dúvida, podem interromper-me, se assim entenderem, até porque a ideia é a apresentação ser o mais dinâmica possível e ir ao encontro daquilo que são as vossas expectativas. Angélica, se concordares, posso partilhar a apresentação? Sim, claro que sim, força. Vai. Agora sim, o ecrã cheio e, portanto, já... Muito bem, já estão a ver, penso que o Está ecrã ótimo, todo. sim, Muito bem. está ótimo, Joana. Então, como a Angélica disse muito bem no início, hoje o tema que nos traz aqui é o financiamento, as oportunidades e os desafios associados ao financiamento e acrescentamos sustentável porque, na verdade, todo o financiamento, se existir, tem que ser sustentável. Ou seja, na verdade, nenhum financiador, nenhum banco concede um financiamento a uma empresa se ele não for sustentável. Claro que podemos discutir o que é um financiamento sustentável e hoje em dia com a taxonomia associamos financiamento sustentável àqueles financiamentos que estão de alguma forma associados a um investimento, a uma atividade que está alinhada com esses estándares de sustentabilidade, mas na verdade, na linguagem da banca, financiamento sustentável são todos os financiamentos que são concedidos e só o são porque efetivamente os bancos, na análise interna que fazem para conceder esse financiamento, consideram que a empresa é viável, tem solvabilidade e tem capacidade para reembolsar o financiamento que está a contrair. Por isso, na verdade, eu, enquanto ex-bancária, por assim dizer, posso dizer-vos que financiamento sustentável já é algo que se fala há muitos anos, ou seja, desde sempre que eu me lembro, enquanto analista de risco, falávamos em financiamento sustentável e o objetivo de um banco é sempre perceber em que medida que os financiamentos que está a conceder são sustentáveis. Hoje em dia, na verdade, temos aqui uma outra conotação que veio precisamente desta consciência, desta maior consciência que começou a existir da necessidade de os bancos avaliarem aqui novos riscos, os riscos ESG, que já lá vamos entender o que é que estamos aqui a falar, mas na verdade queria só dar-vos esta nota inicial. Em termos do tema que escolhemos para este webinar e de certa forma, quando estávamos a preparar, eu e a minha equipa, quando estávamos a preparar esta apresentação, aquilo que pensamos foi, bem, efetivamente, se calhar há uns meses, uma conferência, um webinar sobre um tema ligado à sustentabilidade era uma coisa super comum. Na verdade, quase todos os dias assistíamos a discussões sobre os temas de sustentabilidade. Hoje em dia já não é tanto assim, porque, na verdade, houve aqui uma pequena alteração que para alguns é um retrocesso, para mim não é um retrocesso, já vos vou explicar porquê. Estamos a falar precisamente destas alterações legislativas que houve recentemente, ou que se falaram, algumas ainda não estão totalmente concretizadas, mas estas recentes alterações legislativas que se falaram, sobretudo no que toca ao reporte ESG. E
na verdade isso veio trazer aqui um certo refriar dos ânimos, pelo menos aqueles mais entusiastas e que se calhar se baseavam um bocadinho no ruído que existia à volta do tema e não na substância, porque a substância na verdade é a mesma. Houve um certo refriar do entusiasmo, mas a boa notícia é que aquilo que a Comissão Europeia, as entidades europeias decidiram fazer foi o melhor que podíamos ter, que é no fundo reduzir a carga burocrática associada a todo este tema e às exigências que se começaram a colocar às empresas e recentrar todo o foco no essencial. Pronto, isto só para vos dar aqui um contexto e para vos explicar, e não resistir a esta provocação, porque de facto hoje em dia falar de sustentabilidade parece um bocadinho estranho à luz destas novas alterações, mas não o é e já vão perceber porquê. Muito bem, então, os tópicos que eu vos trouxe aqui hoje são, por um lado, queria-vos explicar ou discutir convosco o que é o crescente escrutínio, porque é que estamos a assistir a um crescente escrutínio por parte das entidades financiadoras, ou seja, o que é que está a mudar na abordagem entre os bancos e as empresas no que toca ao processo de concessão de crédito, os desafios, mas também as oportunidades, porque acho que não podemos falar de desafios sem falar do outro lado da moeda, que se colocam às empresas e cada vez mais se colocam. Como é que as empresas podem preparar para esses desafios? Como é que podem aproveitar essas oportunidades? E, finalmente, queria deixar-vos aqui alguns exemplos de financiamentos sustentáveis ou de oportunidades de financiamento que hoje existem, muito ligados à questão da sustentabilidade e que podem ser uma ótima opção para empresas que estejam preparadas para este tipo de financiamentos, porque de facto podem criar valor. Então, começando aqui com o primeiro tópico, porque é que ainda faz sentido falar da ESG, não é? Como dizia, com as propostas dos pacotes ómnibus, na verdade, aquilo que se assistiu recentemente foi a um abrandar significativo das obrigações de reporte ESG que as empresas estão sujeitas. A meu ver, eu acho que isto era a melhor coisa que podia acontecer às empresas, porque na verdade aquilo que assistíamos e que na interação com os nossos clientes sentimos isso muitas vezes, é que as empresas estavam tão assoberbadas com esta carga administrativa e burocrática que por vezes eram tentadas a olhar para estes temas pelo lado errado. Eu costumo dizer que começavam a olhar a construir a casa pelo telhado, ou seja, a pensar no reporte, porque essa era a face mais visível daquilo que se sentiam que seria a sua obrigação, e a não começar pela parte mais essencial que devem começar quando pensamos na questão do ESG. E por isso, sem dúvida que para mim, estas propostas de menor carga administrativa são muito positivas porque permitem às empresas refocar ou recentrar os seus esforços naquilo que é o essencial, que é o quê? É a gestão dos seus riscos ESG. Ou seja, claramente, quando falamos em ESG, o que estamos a falar acima de tudo, ou se quisermos, o aspecto mais central, é pensarmos que para as empresas as questões de ESG são um risco e são um risco que têm que conhecer, têm que gerir e têm que mitigar. E que isso implica uma ação, ou seja, tal como gerem, como mitigam, como reportam, como acompanham todos os seus outros riscos, têm que passar a fazê-lo também com os riscos ESG. E por isso eu acho que isto tudo vem ajudar, ou vem dar aqui algum fogo para refazer este refoco neste aspecto essencial. E de facto, os bancos continuam muito focados e obrigados, aliás, pelos reguladores do setor bancário, a avaliar o risco ESG que as empresas estão expostas quando tomam as suas decisões de crédito, ou seja, no fundo, houve aqui toda uma alteração ou redefinição daquilo que eram os frameworks de gestão de risco por parte dos bancos, no sentido de garantir que os bancos, quando analisavam o risco das empresas para tomar a decisão de concessão de crédito, olhavam também para este risco ESG. Porquê? Porque, na verdade, se considera que hoje, independentemente de alterações legislativas que possam ocorrer, ou que ocorreram, ou que possam vir a ocorrer no futuro, é inequívoco que, na verdade, existem riscos a que as empresas continuam a estar expostas, vão continuar e alguns deles, aliás, estão já a materializar-se.
Estamos a falar, naturalmente, que é o mais óbvio, do risco físico, não é? Ou seja, o risco inerente às alterações climáticas e que já temos assistido nos últimos tempos, inclusive, infelizmente, alguma materialização destes riscos com impactos negativos, não é? E prejuízos, não só para as empresas, mas para a população em geral, mas que estamos a focar-nos sobretudo no impacto nas empresas. E por isso, aqui a grande mensagem é que continua a ser fundamental para as empresas integrar esta gestão de riscos ESG nos seus processos de decisão. Ou seja, não é, as empresas não devem olhar para este pacote ómnibus e para estas alterações todas como ok, finalmente isto já não é para nós, finalmente há aqui um alívio, já não temos que nos preocupar, o reporte já não é um tema, porque não devem olhar para isto como, ok, não tenho que fazer nada, não, têm que olhar para isto como, muito bem, isto dá-me aqui a oportunidade de pensar naquilo que é o essencial e, no fundo, ter aqui menor peso do reporte. Claro que, no caso das PMEs, nunca foi um tema propriamente muito concreto, não é? Na verdade, mesmo antes destas alterações, as obrigações de reporte formais não se aplicavam às PMEs diretamente, mas havia tanto este foco no reporte que acabavam por, de alguma forma, ser obrigadas ou de sentir-se obrigadas a dar prioridade ao reporte, porque efetivamente as empresas têm clientes, não é? E muitas das empresas atuam no segmento B2B e aí claramente sentem essa necessidade, não é? Porque têm como clientes grandes empresas que por vezes estão elas próprias sujeitas a obrigações de reporte e por isso isto acabou por ser aqui um efeito em escada. Muito bem, então, e porquê que eu dizia há pouco que nada mudou naquilo que é a relação entre os bancos e as empresas e a expectativa que os bancos tinham, mesmo antes do Omnibus, relativamente às empresas no que toca aos riscos ESG. Precisamente porque as exigências dos reguladores estão aí, foram implementadas, os bancos foram forçados a implementar alterações nos seus frameworks, têm hoje processos de concessão mais robustos, o nível de escrutínio está cada vez mais elevado. O tipo de informação, a qualidade da informação que os bancos exigem é cada vez maior e mais complexa e, na verdade, aquilo que interessa em última instância aos bancos é a gestão do risco. Como sabem, o sistema financeiro gera risco, não é? A atividade principal de um banco é gerir risco e por isso na sua relação com as empresas eles estão preocupados acima de tudo em perceber qual é o risco em que incorrem quando estão a relacionar-se com determinada empresa. E nesta questão de perceber que riscos são estes que os bancos estão a assumir quando se relacionam com uma empresa, há aqui uma peça importante que é, na verdade, até agora, se calhar as empresas bastava-lhes disponibilizar aos bancos aquilo que são as demonstrações financeiras, os dados contabilísticos, né, que toda a gente conhece, que têm standards completamente estabilizados. Hoje, aquilo que se verifica é que este tipo de informação já não é suficiente. Ou seja, independentemente das empresas estarem ou não obrigadas ao reporte, é indiferente. Na verdade, os bancos só são capazes de avaliar o seu risco ESG se as empresas forem capazes de lhes disponibilizar informações que lhes permitam fazer esta análise. E, na verdade, este tipo de informação não está disponível nas demonstrações financeiras. Por isso é que hoje já não é suficiente que uma empresa preste aos seus financiadores ou ao mercado apenas informação sobre os dados contabilísticos. É importante que comece a recolher outro tipo de dados que permitam aferir o seu impacto em termos dos fatores ESG e que permitam também perceber o seu nível de exposição a estes riscos. E aqui, quando falamos em riscos, falamos muito em projeções, em futuro, não é? Em cenários. Porquê? Porque, na verdade, como sabemos, um risco ou já se materializou ou se não se materializou é algo que tem uma determinada probabilidade e que pode ter um determinado efeito. Ora, é aqui que reside a grande questão, não é? É as empresas serem capazes de, ao identificar estes riscos, perceber
se eles se materializarem, como é que vão impactar a sua performance económica ou financeira, não é? E quando constroem o seu business plan, conseguirem de alguma forma espelhar esta realidade naquilo que são as suas projeções. Claro que o ideal para uma empresa é conseguir dizer, não, eu conheço muito bem os meus riscos, eu já tomei as minhas medidas, eu já defini um plano e por isso eu estou muito segura que tenho uma boa política interna de gestão de risco e, na verdade, não antecipo aqui qualquer impacto. Perfeito. Isto é tudo o que os bancos querem ouvir. Agora, é importante é que todo este discurso esteja alicerçado em algo concreto, em informação bem estruturada e que permita, na verdade, aos financiadores constatar precisamente isto. Pronto, esta é aqui a grande questão no relacionamento entre banca e empresas. Há aqui, no que toca à informação, hoje uma plataforma, que provavelmente algumas empresas já se confrontaram com ela, que é a plataforma da CIBS ESG, que no fundo foi implementada para apoiar a banca na recolha destes tais dados ESG, que são importantes para fazerem tal aferição de risco. Muitas das empresas já aderiram e já disponibilizaram essa informação. Qual é que é a vantagem? A vantagem é, no fundo, poderem disponibilizar essa informação uma única vez e todos os bancos com quem se relacionam têm acesso. A alternativa, como acontecia antes, e ainda acontece para algumas empresas que não aderiram, é prestarem a mesma informação a todos os financiadores. Por isso diria que isto é uma questão de simplificação, uma plataforma que permite simplificar. Muito bem, então já percebemos quais é que são aqui os grandes desafios no relacionamento entre banca e empresas. E agora, indo um bocadinho mais além, quais é que são os desafios efetivos que se colocam às empresas, não só na sua relação com a banca, mas pensando numa lógica mais global, e as oportunidades que estão associadas a esses desafios. Muito bem, então, primeiro, claramente, independentemente desta legislação mais associada ao reporte e ao ESG, na verdade não estamos a falar só da CSRD, estamos a falar de outros diplomas, mas para além disso, na verdade temos assistido de forma transversal em todos os setores a uma alteração profunda que vai toda neste sentido, não é? De garantir que as empresas caminham todas no sentido da transição, de se tornarem empresas mais sustentáveis, ou seja, empresas com menor impacto. E isto é visível a vários níveis, sei lá, por exemplo, da economia circular. Cada empresa, na verdade, hoje em dia, no seu setor específico, já consegue perceber exatamente quais são as novas exigências que se colocam neste aspecto. Por isso, isto é claramente um ponto já presente nas suas vidas e, quer dizer, e que não foi de todo alterado com aquilo que foram as alterações recentes. Mas se, por um lado, isto é um grande desafio, porque naturalmente maiores exigências implicam respostas diferentes, é também uma oportunidade. Porquê? Porque, como vos disse, estando os bancos preocupados em terem bons riscos na sua carteira, empresas mais bem preparadas têm naturalmente mais oportunidades de financiamento. Ou seja, aquelas empresas que são proativas, que já entenderam para onde é que estão a direcionar-se, tendo em conta aquilo que é o seu setor de atividade, os seus desafios, e que já fizeram de alguma forma um caminho no sentido de se prepararem melhor para responder a isso, naturalmente também são aquelas que vão poder beneficiar mais rapidamente das oportunidades de financiamento. Depois, em termos daquilo que são as maiores exigências dos bancos no financiamento, que já falamos, o que é que os bancos querem ver? Tal como estava a referir há pouco, querem ver em que medida que as empresas estão preparadas, querem ver o que é que já fizeram, querem perceber de que forma é que já identificaram os riscos, querem ver se já estão ou não capazes de recolher, analisar as informações que permitem aferir estes riscos. E reparem, aqui, porque é que eu dizia há pouco que o reporte não é um fim em si mesmo? Porque não chega a ser capaz de reportar, não é? É importante que as empresas, com os indicadores que vão tendo e que reportam, façam qualquer coisa, não é? Incorporem esses indicadores e a informação que retiram daí nos seus processos internos, nos seus processos de decisão. Por exemplo, uma empresa que já definiu um caminho, um plano de transição,
deve naturalmente, quando vai definir os seus investimentos, ter em consideração esse plano, os indicadores e as metas que definiu. Caso contrário, então estamos a falar só de reporte, não é? Não estamos a falar de coerência interna entre aquilo que reporta e aquilo que faz. Ao nível dos fundos comunitários, há aqui também um novo desafio, porque, como provavelmente já se aperceberam, no acesso aos fundos comunitários há aqui novas exigências, porque os fundos comunitários estão hoje muito direcionados para tudo o que são atividades no sentido da transição e da maior sustentabilidade, por isso é pedido às empresas que candidatam a estes fundos que demonstrem de alguma forma que pelo menos não prejudicam os objetivos ambientais, a tal análise do not significant harm que tanto se fala. E por isso há aqui também uma oportunidade para aquelas empresas que já fizeram o caminho que dizia há pouco e que já identificaram investimentos que estão associados a esta transição, poderem beneficiar mais destes fundos, porque eles estão todos direcionados nesse sentido. Depois, há aqui o desafio de incorporar os impactos ESG no business plan. Isto claramente não é uma tarefa fácil. Quer dizer, para algumas empresas já desenhar ou definir um business plan já é difícil, muito pior ainda incorporar nesse business plan impactos daquilo que são os seus riscos ESG, mas aquilo que vos posso dizer é que isto é muito importante para a empresa poder demonstrar que a sua viabilidade económica ou financeira não vai ser posta em causa e que tem capacidade económica ou financeira de acomodar, por exemplo, os investimentos que vai ter que fazer para essa transição. Por isso, ter um business plan é fundamental, já o era, sempre foi. Hoje em dia posso-vos dizer que com aquilo que é a regulação bancária que temos, é muito difícil um banco conceder um empréstimo de médio e longo prazo sem ter um business plan, sem ter uma ideia do que é o caminho, do que são as projeções que se esperam quanto à evolução da empresa. E com a introdução desta questão do ESG é ainda mais importante. Relativamente aos dados, já fui dizendo, já vos fui falando um bocadinho disto, mas nunca é demais reforçar, porque isto é de facto um ponto central e eu acho que para muitas empresas isto acaba por ser ainda um handicap e um desafio que exige algum esforço internamente, que é de preparar os seus sistemas, de preparar a sua organização para começar a conseguir recolher este tipo de dados que não estava habituada a fazer, conseguir usar esses dados com efetividade. E isto implica muitas vezes olhar para o modelo de governação da empresa. Porquê? Porque quando estamos a falar de mudanças, geralmente ter um modelo de governação claro, que aloque responsabilidades, que defina quem é que é responsável pelo quê e que garanta aqui um ponto essencial em tudo isto, que é a transversalidade, ou seja, a gestão de riscos ESG é algo que não se pode fazer num único departamento da empresa, tem que implicar a empresa toda. Não é possível ser apenas o responsável de sustentabilidade ou o responsável do marketing, é preciso envolver toda a empresa e por isso o modelo de governação ser claro ajuda. O alinhamento do financiamento disponível com os objetivos de transição, ou seja, claramente isto é uma realidade hoje, ou seja, as diversas linhas de financiamento que temos e cada vez mais, aliás, ainda há pouco tempo foi anunciado um pacote grande de garantias do FEI de 6.500 mil milhões de euros para financiar as empresas. Tudo isto está associado à mesma direção, ou seja, as empresas que vão poder beneficiar destas linhas são aquelas que estão mais bem preparadas. E finalmente, mas não menos importante, gostava de vos deixar aqui a nota de que a reputação é hoje um ativo com muito valor. Porquê? Porque na verdade é algo que tem que se preservar. Porque hoje em dia com as redes sociais, com a facilidade de comunicação, qualquer atuação da empresa menos correta, ou às vezes nem é por uma questão de ser menos correta, mas simplesmente porque lá está, não houve mecanismos de governação adequados e por isso houve, por exemplo, um desalinhamento entre a comunicação e aquilo que é a realidade, isto pode levar a grandes danos reputacionais e por isso a preservação deste ativo intangível é algo fundamental. Finalmente, claro que o reporte não sendo necessário,
eu pessoalmente continuo a achar que é desejável que as empresas, depois de fazerem o seu caminho, lá está, e depois de internamente conseguirem dar os passos necessários, pensem também em reportar publicamente aquilo que é o seu desempenho e aquilo que se comprometem a fazer. Como é que as empresas podem preparar para isto tudo? Eu diria que estamos sempre a falar de mudança, não é? Sobretudo para aquelas empresas que ainda fizeram muito pouco. Há muitas, felizmente, que já estão muito avançadas no caminho. Para aquelas que fizeram menos, é uma mudança profunda, mas eu diria que o principal é começar pela capacitação, pela formação, garantir que todos na organização compreendem quais são os desafios, compreendem para onde é que queremos ir, para onde é que, no fundo, a gestão da empresa quer ir, que haja aquilo que chamamos o tone from the top, ou seja, a envolvência e o primeiro sinal de cima para baixo, mas isso não pode significar que não se envolva toda a gente na organização, porque senão a mudança não acontece. E é preciso identificar desafios, é preciso identificar prioridades, é preciso definir aquilo que são os quick wins, ou seja, não se consegue resolver tudo num dia, é preciso perceber como é que se pode começar, quais são os passos principais e os primeiros que se devem dar. E como tudo na vida, temos que ter um plano, temos que conseguir medir em que medida estamos a cumprir esse plano, e para isso é preciso identificar aquilo que chamamos de KPIs, ou seja, os indicadores, para medir o que estamos a fazer, se está ou não alinhado com aquilo com que nos propusemos. O plano de transição, aquilo que chamamos de plano de transição, pode ser uma coisa muito simples, pode ser simplesmente as empresas definirem quais são as medidas que vão implementar para reduzir o seu impacto, as medidas que vão implementar para prevenir os riscos que identificaram e, eventualmente, se forem um bocadinho mais ambiciosas, as medidas para criar algum impacto positivo, se quiserem ir um bocadinho mais além. Eu diria que de uma forma muito simplista, sem complicar muito e sem entrar naquilo que chamamos os planos de transição alinhados com a ciência, que é algo mais elaborado, acho que uma empresa, se quiser começar de forma simples, esta é uma forma ideal de começar de forma simples. Tem aqui um roadmap, depois nós vamos distribuir os slides, por isso podem ver isto de forma mais detalhada, mas assim, se pensarmos em como é que isto se começa, quais são as primeiras etapas e como é que se faz, diria que primeiro é preciso analisar impactos, é preciso perceber o que é material, o que são os riscos principais. A seguir é preciso planear, ou seja, definir quais são os nossos compromissos, quais são as metas que queremos atingir. A seguir vamos executar qual é o plano de ação, como é que vamos concretizar os compromissos, quem é que é responsável pelo quê, o tal modelo de governação que eu tanto falei anteriormente, porque acredito que é mesmo importante. A seguir, como é que vamos financiar, ou seja, porque geralmente a transição implica alguns investimentos. Como é que vamos comunicar? E por fim, qual é o plano de monitorização? Porque aquilo que não se mede não existe, por isso, se não tivermos um bom plano de monitorização, podemos ter uma estratégia ótima, mas ela não vai acontecer. Aqui temos algumas das informações, ou no essencial, de forma resumida, as principais informações que geralmente os bancos pedem às empresas. Querem saber, e muitos de vocês já se confrontaram, por exemplo, com aquilo que é o questionário desta plataforma CIBS, vão achar familiar alguns dos tópicos que temos aqui. Geralmente os bancos querem saber de que forma é que as empresas estão a gerir o seu risco de transição, ou seja, como é que estão a reduzir o seu impacto, de que forma é que estão a gerir o seu risco físico, se estiverem mais expostas ao risco físico, naturalmente que isto é mais importante. Se já estão ou não a olhar para a sua estratégia de investimento alinhada com a transição, ou seja, olhar para os investimentos e perceber em que medida é que estamos a planear e a concretizar estes investimentos, indo ao encontro daquilo que, por exemplo, são os princípios da taxonomia, etc. Ou seja, há aqui todo um conjunto de informações que eu diria que para uma empresa que se prepare e faça isto de forma sequencial e siga o roadmap em linha com aquilo que referi há pouco, vai estar preparada para responder a estas questões. Claro que, tal como para quem trabalha em qualidade e está muito habituado, isto é uma lógica de melhoria contínua e temos que encarar dessa forma, ou seja, não é uma coisa para se fazer de um dia para o outro, mas há aqui a necessidade de ir fazendo e de ir acrescentando layers.
deixo-vos aqui para depois poderem consultar alguns exemplos de sites que são muito úteis para poder consultar o risco físico, ou seja, o risco físico é geralmente aquela parte mais difícil para uma empresa entender. Muitas vezes os nossos clientes perguntam-nos como é que nós respondemos aos bancos quando eles nos perguntam como é que avalia o seu risco físico. Estes sites ajudam a entender para determinada localização, porque como sabem o risco físico está associado à localização onde a empresa está ou os seus ativos estão, e aqui nestes sites consegue-se através da localização específica identificar quais são os principais riscos físicos, os incêndios, cheias, etc. Por isso são uma boa fonte de informação e simples de utilizar. Aqui, mais uma vez, reforço a questão da governação, como já perceberam, talvez porque eu sou uma pessoa com background da banca, tenho um grande foco no modelo de governação e é curioso que quando olhamos para o nosso tecido empresarial, percebemos que é por acaso um dos grandes desafios que as nossas empresas têm, é melhorar os modelos de governação. Os bancos já tiveram que começar isto há muitos anos, que os reguladores assim o impuseram. No caso das empresas, acaba por ser, se calhar, a prioridade que não está no topo das prioridades, isso acaba por ir sendo esquecido, mas eu acho que hoje em dia, e até por temas de reputação, e o greenwashing, que também está associado muitas vezes a estas questões do ESG, eu acho que o modelo de governação deve ser uma prioridade de quem gera uma empresa, independentemente de ser uma grande empresa ou uma PME. E finalmente, queria então deixar-vos aqui alguns exemplos do que é que são oportunidades de financiamento sustentável. Como vimos até aqui, e como já perceberam, não há grandes diferenças entre aquilo que é a abordagem de análise de um banco a um financiamento sustentável ou a um financiamento tradicional. O que é que eu quero dizer com isto? Não há grandes diferenças na medida em que estamos sempre a falar de uma análise de risco. E por isso, os bancos vão sempre, independentemente de uma empresa dizer assim, eu não quero aceder a financiamento, estas linhas de financiamento sustentável, eu não quero estar sujeita a estes requisitos, por isso eu continuo a conseguir financiar-me junto dos bancos e quero continuar com o financiamento tradicional. Perfeito. Aqui a grande questão e a má notícia que tenho para vos dar é que, independentemente da empresa querer ou não beneficiar destas linhas, os bancos vão na mesma querer saber de que forma é que o seu risco ESG pode ou não ter impacto na sua solvabilidade e na sua capacidade de reembolsar a dívida que estão a conceder. Por isso, sim ou sim, as empresas têm que se preocupar com a gestão dos seus riscos ESG, porque sim ou sim, os bancos vão querer saber estas informações, vão querer saber o que é que a empresa está a fazer, qual é que é o seu plano de transição, de que forma é que conhece os seus riscos e vão querer perceber as suas emissões, etc, etc. Ou seja, vão querer na mesma ter os seus dados ESG, mesmo que a empresa diga eu quero continuar só com o financiamento tradicional, porque na verdade estamos a falar de risco e o risco não desaparece só pelo facto da empresa não estar preocupada com isso. Agora, dado que as empresas têm que se preocupar e dado que têm que gerir os seus riscos, porque é inevitável para continuarem a poder ter acesso ao financiamento, então, por que não aproveitar as oportunidades que já existem? Por que não aproveitar estas linhas de financiamento que têm melhores condições, algumas delas, como nós colaterais, prazos mais alargados, taxas, em alguns casos, mais reduzidas, por que não aproveitar estas oportunidades que existem? E por isso queria deixar-vos aqui alguns exemplos para perceberem o que é que existe no mercado. Isto são só meia dúzia de exemplos, existem muito mais, mas hoje em dia, na verdade, quer ao nível das linhas de médio e longo prazo, quer também ao nível das linhas de curto prazo, já existem, e todos os bancos praticamente têm, linhas dedicadas a empresas que ou têm investimentos que se enquadram nos estándares de sustentabilidade ou
empresas que não querem propriamente financiar um investimento específico, querem financiar a sua atividade, mas que têm características que as tornam alinhadas com os estándares de sustentabilidade. E por isso, deixo aqui os critérios para perceberem que o primeiro ponto essencial é que os bancos vão olhar é perceber se a empresa em questão está ou não dentro daquilo que são os critérios de exclusão, ou seja, porque há um conjunto de atividades que são excluídas por natureza. Aqui há duas questões importantes a reter. Uma, que cada banco define as suas atividades ou os seus critérios de exclusão. E no caso das linhas, por exemplo, garantidas pelo FEI ou pelo Banco Português de Fomento, ou seja, as linhas com financiamento de fundos comunitários, já têm os seus próprios critérios de exclusão. Por isso, este é logo um primeiro ponto importante. A seguir, é importante perceber que há dois tipos de financiamento: o financiamento de investimentos específicos e o financiamento da atividade da empresa, não é? Ou seja, quando a empresa não tem propriamente um investimento, pode querer simplesmente financiar a sua atividade. E porquê é que isto é importante distinguir? Porque a análise que se faz em termos de alinhamento ou de elegibilidade face às características que a empresa ou o investimento tem que ter são diferentes. Ou seja, a análise de elegibilidade difere consoante estamos a falar de um empréstimo para um investimento ou de um empréstimo sem fim específico, como se costuma chamar, um empréstimo normal para a atividade da empresa. Estas linhas por exemplo, do InvestEU, ou seja, que são o quê? São na prática linhas concedidas pelos bancos comerciais, mas onde os bancos comerciais beneficiam de garantias por parte ou do FEI, que é o Fundo Europeu de Investimento, ou do Banco de Fomento, e pelo facto de beneficiarem destas garantias, que em alguns casos são consideráveis, conseguem oferecer condições mais vantajosas às empresas. E o que é que as empresas têm que fazer para beneficiar destas linhas? Por um lado, aquilo que já teriam que fazer para beneficiar de qualquer outro tipo de financiamento, não é? Que já falamos, ter uma informação estruturada, demonstrar que têm os dados que os bancos precisam, e demonstrar que são viáveis económico-financeiramente e mesmo considerando aquilo que são os seus riscos ESG, mas por outro lado têm também que garantir que ou a sua atividade ou estes investimentos estão alinhados com os requisitos destas linhas. Eu coloquei aqui 3 exemplos, só para terem uma noção, das linhas FEI, que se podem enquadrar dentro ou seja, atividades que se podem enquadrar dentro destas linhas. Por exemplo, financiamento a empresas com sistema EMAS, ou seja, no fundo, um sistema de gestão ambiental mais eficiente até, ou mais reconhecido que a ISO 14001. Empresas que tenham este sistema EMAS podem enquadrar-se dentro destas linhas. Por exemplo, uma empresa que tenha uma ecolabel registada pode enquadrar-se. Aqui um requisito até mais simples: uma empresa que tenha sido reconhecida com o Prémio Nacional de Sustentabilidade pode enquadrar-se. Estão a ver? Ou seja, estes 3 exemplos são exemplos para financiamentos sem fim específico, ou seja, financiamentos para a atividade da empresa, onde a empresa tem que demonstrar que cai num destes requisitos. O FEI tem muito mais requisitos, mas na verdade a empresa pode, usando a ferramenta do FEI que deixo aqui no final da página, que é muito fácil também de utilizar, podem ir perceber onde é que se encaixam, em que parte das linhas é que se encaixam e assim beneficiar destas condições. Finalmente, só em termos de notas finais, só reforçar alguns dos tópicos que fui dizendo, nomeadamente, e porque considero que é aqui muito importante que retenham isto, que o principal foco das empresas, a meu ver, deve ser a gestão do seu impacto e a gestão dos riscos. Devem conseguir garantir que minimizam o seu impacto e mitigam os seus riscos. É importante também que tenham em consideração, como fui referindo ao longo da apresentação, que os financiadores estão sobretudo preocupados com a gestão de risco e que querem que as empresas lhes mostrem que conhecem os seus riscos e estão a geri-los de forma proativa.
para isto tudo, naturalmente a preparação é fundamental, é importante as empresas prepararem-se, não é? Porque na verdade não vai ser apenas com o reporte que vão conseguir demonstrar isto. Tem que haver uma substância por trás desse reporte. Por isso, e depois disso, claro que a informação e a informação estruturada é importante, porque é a forma de comunicar com os financiadores, mas na verdade eu acho que compensa porque as oportunidades que existem são muitas. As empresas mais proativas e mais bem preparadas são aquelas que vão conseguir beneficiar mais destas oportunidades. E, na verdade, estas oportunidades não são só financiamento bancário, tudo hoje em dia o que são fundos disponíveis para as empresas, seja fundos públicos, seja financiamento bancário e até mesmo já investidores, capital de investidores, está muito alinhado com estas questões do risco ESG. E pronto, era isto que vos queria dizer. E agora, Angélica. Muito obrigada, Joana, pela sua apresentação. Obrigada. Estava aqui a ouvir que para as empresas, se realmente querem aproveitar tudo isto, têm duas opções, que é ou sim, como disse, não é há pouco, ou fazer ou darem atenção aqui à gestão dos riscos, ou não é? Estarem conhecer os riscos e geri-los da melhor forma, não é? Portanto, parece-me que há tantas oportunidades que isto realmente deve ser feito. Eu queria aproveitar para deixar aqui a possibilidade de colocarem questões à Joana, aproveitar que temos aqui a Joana a falar-nos sobre este tema. Se alguém quiser enviar alguma questão ou se quiser abrir o microfone, estejam à vontade para aproveitarmos, já que temos aqui alguém a falar-nos sobre algo que pode ser que é tão importante para as empresas e que realmente as empresas devem estar preparadas e de facto, tratarem de fazer algo. Falou aqui de várias. Eu fui apontando algumas coisas que me chamaram muita atenção, que realmente não é o reporte, não é? É toda a reputação, é toda a imagem da empresa, é todo o funcionamento da empresa, portanto, é o todo, não é? Que depois é importante, não é porque há uma obrigatoriedade, ou que agora até está mais simplificada, mas é porque é o melhor para a empresa a vários níveis, não é? Portanto, exatamente. Isso aqui, isso Cria aqui é valor, na verdade. Cria valor, sim, exatamente. Portanto, não sei se alguém quer colocar alguma questão. Estejam à vontade, sem receios. A Joana está aqui totalmente disponível, portanto. Se quiserem. Isto ninguém quer colocar, ou alguma observação, algum comentário, portanto não tem que ser numa pergunta necessariamente, pode ser apenas, como estão aqui pessoas de diferentes empresas, provavelmente encontram, deparam-se com estes desafios no seu dia-a-dia, garantidamente, portanto têm aqui, e terão coisas a melhorar também, garantidamente, portanto faz parte. Acho que ninguém, não sei se há assim mais alguma coisa que a Joana gostaria de transmitir, portanto eu tenho pena que ninguém queira colocar alguma questão ou fazer alguma observação, porque acho que realmente isto é um assunto de veras importante, porque as empresas têm que, lá está, estes financiamentos, aquilo que estava a falar, o financiamento mais tradicional, mas também estes aqui que podem ser aproveitados, acho que são oportunidades únicas que as empresas devem ter em atenção. Sim, Não há. eu acho que, quer dizer, aqui, pelo menos tentei que a principal mensagem fosse essa, é que é muito importante a forma como as empresas se posicionam e comunicam com os financiadores, porque muitas vezes o que acontece é que quando a forma como comunicamos, não é? Empresa financiadora não é mais estruturada, isto faz com que haja um enviesamento ou possa existir um enviesamento na percepção. E quando estamos a falar de risco, estamos a falar de percepção, porque há aqui uma parte subjetiva, naturalmente, da avaliação. E por isso, eu também, enquanto ex-analista de risco que fui na banca, gostava de transmitir esta mensagem de que é importante
apostar nessa comunicação e na forma como se comunica para evitar precisamente esse enviesamento que às vezes existe de percepção, não é? Daquilo É isso. que a empresa é e daquilo que ela consegue mostrar ou provar que é. Toda a credibilidade tem que se conseguir demonstrar, não é? Portanto, tem que ser para que de facto o financiador sinta mais confiança. Não temos nenhuma questão, Joana, que significa que todos ficaram muito mais esclarecidos, portanto, Ótimo. está ótimo. Queria dizer que nós iremos enviar para todos um questionário de avaliação sobre esta Speed Talk. O objetivo é mais do que avaliar, é de facto dizer-nos, darem-nos sugestões, portanto, opiniões, sugestões de outros temas, portanto, o que é que podemos fazer diferente, o que é que podemos fazer melhor, portanto, estamos abertos a sugestões. Iremos também enviar a apresentação que a Joana nos irá fazer chegar também esta apresentação que ela mostrou, e há pouco estava a dizer precisamente, depois para ver com mais calma aqui os diferentes aspectos a terem em consideração, portanto, iremos enviar também para todos a apresentação. E iremos partilhar também depois esta apresentação para quem quiser voltar a rever, se acharem que pode ser útil. Quanto à associação, nós continuamos a ter atividades, muito embora esteja a chegar o mês de agosto, e o mês de agosto é mais um mês de preparação para os últimos meses do ano. De qualquer forma, na próxima semana teremos uma outra Speed Talk sobre inteligência artificial estratégica. Mais informações sobre esse evento e sobre outras iniciativas podem encontrar no site da Associação Empresarial do Minho. Joana, muito obrigada pela sua disponibilidade, por nos ter apresentado este tema, por nos chamar a atenção que é muito importante ter ESG. Falávamos muito de ESG, agora não falamos tanto, mas que é realmente importante para as empresas terem em consideração o funcionamento das mesmas. E muito obrigada mais uma vez e obrigada a todos. Até à próxima. Obrigada, foi um gosto.